Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos dando prosseguimento, à nossa meditação na Palavra de Deus. E a mensagem de hoje é Mateus, capítulo 27, dos versículos 32 até ao 46. E o título da mensagem é A Crucificação, que diz o seguinte: E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o Rei do Judeu, o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. O mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, glória a Deus, aleluia, Jesus, vindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena
e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Né? Irmãos, nós vejamos aqui que esse acontecimento, né, se deu, né, logo após esse acontecimento ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salva-te, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado, né? Então, levando, né? Então aconteceu exatamente o que nós acabamos de ler nesse momento aqui, né? E saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangera a levar a sua cruz. Eu disse ontem que Jesus, após ter sido escarnecido, após ter sido chicoteado, após os dois algozes de Jesus ali no alto do Gólgota, ali chicoteando ele, fazendo aquele autoflagelamento sobre ele, né, sobre o corpo dele, né, colocavam pedaços de ossos na ponta dos chicotes, com aquelas tiras, e cortavam tudo que mostrava que aparecia toda a parte, né, aparecia toda a parte do ventre dele ali pelas costas, porque os cortes eram tão profundos, né, por aqueles objetos cortantes nas pontas das iapas dos reis, né, que abria brechas na carne, que chegava aos ossos, cortavam as veias, né? Apareciam as veias, apareciam inclusive até as artérias apareciam, né? E após acontecer tudo isto, eles colocaram a cruz nas costas dele para ele levar a cruz, né? Até o local que seria crucificado, né? E Jesus, evidentemente, né? Ali com as energias toda minada por esse autoflagelamento, né? Por tudo que ele passou, né? De modo que, com certeza, com todo esse autoflagelamento, alimentação que é bom nada, somente chicote, mais nada, né? Então, com isto, as forças físicas deles acabaram-se todas, né? E ele não teve condição de continuar com a cruz. Começou carregando, caiu com a cruz sobre as costas e não conseguiu levantar, porque ninguém ajudava, ninguém estava ali para ajudar, para colocar ele de pé, para poder... Eles queriam que ele fizesse sozinho tudo isso, né? Porque a missão deles era essa, de exatamente escarnecer de Jesus o tempo todo e fazer o que fizeram, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E havendo-o crucificado, né? Repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, né? E assentados o guardavam ali, né? E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, né? Este é Jesus, o rei dos judeus, né? É aquele IRN que tem ali por cima das cruzes, que a gente vê que o povo católico finca as cruzes e coloca, né? IRN, né? Tem mais uma letra que eu não lembro qual. IRNJ, né? IRNJ, né? E aqui está falando do que significa aquelas inscrições que tem sobre a cruz que eles colocam, né? Este é Jesus, o rei dos judeus, né? E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, né? Eu já disse várias vezes, esses 2 salteadores, um chamava Dimas e o outro Gestas, né? Esses 2 salteadores que foram crucificados juntamente com Jesus, né? Um deles recebeu a salvação na última hora, porque aquele que também junto aqui com o povo, né? E dizendo, e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas,
Salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz, né? E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, né? Ou seja, os principais dos sacerdotes, né? Os homens mais valorosos das leis de Deus, né? Que tinham ali, foram os que mataram Jesus, né? Foram os principais dos sacerdotes, né? Que mataram Jesus, que crucificaram, que condenaram, que julgaram, que condenaram e que, por sua vez, fez todo esse sofrimento sobre a vida de Cristo, né? E dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias, o reedifica, salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, né? E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos e fariseus, né? Foi essas 4 categorias, essas 4 classes de gente aqui que realmente fez tudo isso com Jesus, né? Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos e os fariseus, né? Escarnecendo diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos, né? E creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Aqui é Dimas e Gessas, né? Foi o que eu disse, né? E esses 2 salteadores, esses 2 ladrões, né? Bandidos roubavam, né? Então faziam tudo que não prestava através dos roubos, né? E foram crucificados com ele porque receberam a condenação de morte de cruz, né? E na cruz ali, naquele momento, né, um deles, né, o Gessas, né, escarnecendo de Jesus, disse, né, se tu és o Filho de Deus, né, desce da cruz, salva a ti, salva nós também, né? O outro, um à direita, outro à esquerda, o outro disse para ele, né, compadece-te de ti mesmo, né? Este aí, né, nós 2 estamos aqui porque merecemos, né? Mas este aí nada fez, né? Este aí é inocente, né? E virou para Jesus e disse para ele: Senhor, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, né? Então Dimas foi salvo no último instante ali, né? Porque Jesus o salvou, porque ele se compadeceu, ele é arrependido ali naquele momento, pediu perdão, né? Então ele confessou com a sua própria boca que Jesus era justo, que Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, por isso recebeu a salvação na última hora, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, glória a Deus, aleluia, Jesus, ouvindo isso, diziam: este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto
e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E aqui, irmãos, aqui merece uma explicação, porque muitas pessoas aqui nessa palavra, né, pensam que Maria, né, Maria, mãe de Jesus, não estava presente ali nesse momento, né? Então, para que os irmãos, aqueles que não sabem, aqueles que não têm entendimento, então fica sabendo que agora, né, que uma dessas três Marias aqui é sim a mãe de Jesus, viu? Tá bom, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, ou seja, elas eram serviçais de Jesus ali em todo o tempo, em todo momento, em todo lugar, cuidando de tudo aquilo, né, que precisa fazer, né? Eu creio que toda a comida que eles comiam ali, de um modo geral, tudo aquilo que era necessário, né, de um modo geral, para Jesus e a sua comitiva, elas estavam ali para o servir, né? Aqui a palavra explica isso. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, ou seja, servir em toda e qualquer circunstância que fosse necessário servir, né? Entre as quais estavam Maria Madalena, né? Essa Maria Madalena, as pessoas que têm intimidade com a Bíblia, até aqueles que não têm intimidade também já ouviu falar, né? Esta é aquela que foi salva, né? Esta Maria Madalena, foi pega, né, no ato de adultério, né? Foi pega no ato de adultério lá atrás, bem no começo do ministério de Jesus, e foi levada, os mesmos escribas e fariseus, né, pegaram lá no ato de adultério e levaram até Jesus, né, tentando pegar ele, né, em contradição com a palavra que ele pregava, para poder condená-lo, né, e levaram a ele, chegou onde ele estava, com aquela multidão junto, né, para poder, botando fogo, para poder apedrejar Maria, porque todo homem e mulher que eram pegos no ato de adultério eram condenados à morte, não tinha chance de nada, não tinha desquite, não tinha divórcio, não tinha separação. O homem e a mulher que eram pegos no ato de adultério, ambos eram mortos, né? Eles pagavam a condenação deles, né? Era a pena de morte, já era assim, a lei era esta: homens e mulheres pegos no ato de adultério eram condenados à morte, eram levados na praça e eram apedrejados pelo povo. É assim que era feita a coisa, né? E aí levaram Maria Madalena diante de Jesus para poder... E chegaram para ele e disseram para ele onde ele estava, né? Jesus estava ali abaixado com o dedo escrevendo na areia quando eles chegaram, né? Inclusive nós, pela misericórdia de Deus, dizemos, né, que Jesus já estavam ali, ele já estava naquele momento ali escrevendo a acusação deles e o perdão de Maria, a condenação deles próprios por aquela acusação deles a Maria Madalena, né? E chegaram para ele e disseram: mestre, nós pegamos esta daqui no ato de adultério, né? E o que tu diz? Moisés mandou que fosse apedrejado, né? A pessoa pegada no ato de adultério. E tu, o que tu dizes? Eles queriam que ele falasse o contrário para eles poderem acusar Jesus, né? E Jesus ficou quietinho, não falou nada, continuou escrevendo com o dedo na areia, sem responder palavra alguma para eles, né? E como eles viram que Jesus não respondia, eles insistiram com ele, para que ele pudesse responder, porque o negócio deles era pegar Jesus para poder condená-lo, né? Aí Jesus, a palavra afirma que ele levantou, né? Que ele levantou, ergueu o corpo e olhou para eles e disse, né? Se algum de vós, entre vós, aquele que estiver sem pecado,
que atire a primeira pedra, né? E a palavra fala que Jesus tornou a me vergar novamente ao chão e continuou escrevendo com o dedo na areia, né? Continuou escrevendo. E eles começou pelos mais velhos, pelos anciãos, foi saindo um atrás do outro e não sobrou um sequer para apedrejar Maria. Porque aí todos fizeram naquele momento um exame de consciência, né? E viu que não tinha nenhum inocente, todos eram pecadores, né? Entre vós, aquele que estivesse em pecado e que atire a primeira pedra. Né? Jesus diz para eles dessa forma, né? Quer dizer, como é que você vai atirar pedra em alguém para poder matar que está em pecado se você também está? E a resposta de Jesus foi essa, né? Aquele que tivesse em pecado que atire a primeira pedra. E foi saindo um atrás do outro. E Jesus viu que todo mundo foi embora, não sobrou um sequer. Ela ficou ali firme do lado, esperando o veredito final que Jesus daria para ela, né? Sobre este assunto, né? E aí Jesus levantou, viu que não tinha ninguém, falou: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou: não, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus virou para ela e disse: eu também não te condeno, né? Eu também não te condeno, né? Vai em paz, né? E despediu ela para que ela fosse embora. E a partir daquele dia, daquele momento, Maria passou a seguir e a servir Jesus juntamente com aquela multidão que o seguia, com essas três mulheres aqui. Então, dessas três, uma é Maria Madalena, né? Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José e dos filhos de Zebedeu, né? E aqui, irmãos, e Maria, mãe de Tiago e de José. Esta Maria, mãe de Tiago e de José, é a Maria, mãe de Jesus. Viu? Tá? Para quem não sabe, ficam sabendo aqui agora, né? Esta Maria, mãe de Tiago, que a Bíblia relata aqui, e de José, é a Maria, mãe de Jesus, né? A Bíblia não diz, né, aqui nesse momento, que Maria era a mãe de Jesus. Disse apenas, né? Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José. Esta Maria, mãe de Tiago e de José, é a mesma Maria, mãe de Jesus. Ela é a mãe de Jesus, tá certo, irmãos? Tá? Jesus, eu já disse também dias atrás, em outros vídeos para trás, outras mensagens, Jesus tinha mais 3 irmãos, né? E mais 2 irmãs, né? Jesus tinha, né? Era Jesus, né? Tiago, né? José e Judas, eram 4 irmãos. E aqui está dizendo: e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Então, todas as 3, então aqui elas seguiam Jesus, né? E a mãe dos filhos de Zebedeu, né? É a mãe de Tiago, é a mãe do outro Tiago, que também era apóstolo de Cristo, é o Tiago, irmão de João. Os filhos de Zebedeu, que a Bíblia trata aqui, é o Tiago e João. É 2 dos 3 que Jesus, quando subia ao monte, levava com ele, né? Ele levava o tempo todo, ele levou esses 3 ao monte, esses três varões extremamente valorosos, né? Jesus levava Pedro, né? Um dos Tiago e João. Então, quem era? Ele levava Pedro, os 3 que ele levava sempre, era Pedro, né? O Tiago, irmão dele, que era um dos Tiago, irmão de Jesus, né? E João, que era irmão desse outro Tiago, que também era apóstolo, que era filho de Zebedeu. Jesus levava sempre esses 3 apóstolos com ele. Então, aqui estavam essas três senhoras, né? Essas 3 mulheres, né? Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José. Esta, mãe de Tiago e de José, é a Maria, mãe de Jesus. E a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, essas mulheres aguentaram firme até o fim. E essa Maria aqui, mãe de José e mãe de Tiago, é a Maria, mãe de Jesus. E João, né? O João, que é aqui, que é mãe dos filhos de Zebedeu, que a Bíblia trata, João é o apóstolo do amor,
né? João é o João que escreveu o Evangelho de João, né? João é o João que escreveu as 3 epístolas de João, né? Primeira, segunda e terceira epístola de João. E João é o João que escreveu o Apocalipse, né? Foi o último que foi recolhido 90 anos depois de Cristo. Este é o João, é o apóstolo do amor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, ele é um dos filhos de Zebedeu, filho dessa Maria, né? E a Maria, o João, né? Como Jesus amava muito João, né? Aí João falou para ele, né? Na hora, antes de morrer, Jesus chegou para Maria e disse para ela, chegou não, ele olhou para ela, porque ele estava já pregado na cruz, antes de entregar o Espírito ao Pai. Ele olhou para Maria e disse para ela, né? Mulher, eis aí teu filho, né? E olhou para João e disse para ele, eis aí tua mãe, ou seja, cuida dela, é a minha mãe, né? E você vai cuidar dela a partir de agora, como se fosse também filho dela. Você vai cuidar, quer dizer, como se você estivesse no meu lugar para cuidar da minha mãe, né? Então assim foi encerrado, né? A crucificação de Jesus e a morte de Jesus aqui nessa situação, tá certo? Amanhã nós estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem, já a sepultura de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço com todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.